Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo transborde em nossos corações nesta tarde, porque já estamos iniciando mais um trabalho através do canal Esperança do Porvir. Venha comigo à oração e em seguida a leitura da Palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, aqui estamos nós na Tua presença para realizar um trabalho que glorificará o Teu nome, que edificará o Teu povo, convencerá e converterá os pecadores. Nos ajuda, meu Deus, no cumprimento desse dever, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a todos para acompanhar a leitura da Palavra de Deus que estarei fazendo no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 14, para lermos até o versículo 18. Leiamos. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Jesus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua palavra. Destaque para o versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. São palavras ditas por Jesus Cristo. Então, alguém já disse acertadamente, abre aspas, que Deus trabalhou na criação, Jesus Cristo trabalhou na redenção e o Espírito Santo trabalhou na santificação. Fecha aspas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre juntos. Eu poderia até dizer, estão sempre unificados, formando assim a Trindade divina. Principalmente quando se trata de trabalho, pois o texto que nós destacamos nesta tarde para fundamentar esse comentário é João, capítulo 5, versículo 17, que repetirei agora as palavras de Cristo que disse: O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o homem se tornou o objeto do trabalho de Deus. Vamos nos certificar disso? Deus fez o homem coroa da sua criação. E ao terminar de fazer o mundo e fazer o homem coroando a sua criação, Deus descansou. E nesse período do descanso, acredito eu, que foi o período em que o homem pecou. E quando Deus se levanta do seu descanso, o homem que ele criara para viver já estava condenado à morte. E para que o homem não fosse executado imediatamente, Deus criou uma lei alternativa chamada misericórdia. Essa lei não livrava o homem de morrer, mas adiava
a sua execução. É por isso que os primeiros homens da história, mesmo condenados à morte, viviam em torno de 900 anos. Isto para que eles tivessem a oportunidade de recuperar aquilo que perderam quando pecaram, o direito à vida. Para isso foi criado leis, estatutos e mandamentos, para que o homem reconquistasse aquilo que havia perdido. Mas, infelizmente, o homem não conseguiu cumprir a lei e nem obedecer os mandamentos. Foi aí que Jesus apareceu com a obra da redenção. E olhe o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo assumiu o lugar do homem, cumpriu toda a lei que o homem não conseguiu cumprir, obedeceu todos os mandamentos e os estatutos, e depois criou uma lei chamada graça, para beneficiar o homem. E depois de criar essa lei, o homem, ou o Senhor Jesus, assumiu a culpa do homem e recebeu em si a sua condenação e morreu no lugar dele. Depois de morrer, certamente, houve quem dissesse: o primeiro homem, Adão, morreu. O segundo homem que se propôs fazer uma obra de redenção também morreu. Mas Jesus surpreendeu a humanidade, ressurgindo dos mortos, trazendo a grande solução que o homem precisava. Um grande presente chamado salvação. E o homem tem acesso a esta grande bênção chamada salvação pela lei que Cristo criou, pela graça. Ele precisa obedecer o que a lei do Senhor Jesus Cristo, a graça, determina. E ela determina em Marcos 16, dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas ele avisa também dizendo: quem, porém, não crê será condenado. Senhores e senhoras, a graça e a misericórdia de Deus são muito parecidas. Eu acredito que são leis irmãs. Enquanto as misericórdias foram criadas para adiar a morte do homem, a graça foi criada para eliminar a morte do homem. Nós já vimos que Jesus, ao ressurgir dos mortos, trouxe a grande salvação. A salvação é um conjunto de bênçãos espirituais. Na verdade, um conjunto de 7 bênçãos espirituais. E o apóstolo Paulo se refere a estas bênçãos no capítulo 1 de Efésios, no versículo 3, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E os nomes destas bênçãos já sabemos. Eu já falei isso aqui não sei quantas vezes. A primeira bênção desse conjunto de bênçãos chama-se perdão. A segunda bênção chama-se purificação. A terceira bênção, justificação. A quarta bênção, santificação. A quinta bênção, libertação. A sexta bênção, transformação. E a sétima bênção, glorificação. Estas bênçãos, quando o homem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, recebeu elas. Elas fizeram uma obra de faxina na vida do homem
removendo tudo aquilo que lembra pecado, ao ponto do homem se igualar a Cristo na sua natureza, e o Pai transformá-los em filhos deles. É isso que nos diz o capítulo 1 de João, o versículo 11 e 12. Ele diz que Jesus Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essas bênçãos tiraram o homem da condição de pecador para a condição de filho de Deus. E pasmem, estas bênçãos que juntas formam a grande salvação, o homem a tem de graça. O homem não paga nada, ele só precisa crer e ser batizado, que são os mandamentos da lei de Cristo, a lei chamada graça. Pois bem, estas bênçãos não só fazem esta obra, ou fizeram esta obra gloriosa e grandiosa no homem, como elas se renovam cada manhã para oferecer ao homem um dia sob o efeito poderoso dessas bênçãos que é a grande salvação. Amigos, você já está revestido com estas bênçãos ou ainda não? Ou ainda não se voltou para essa realidade? Pois eu convido a você a celebrar publicamente um compromisso com Cristo e receba estas bênçãos na sua vida, porque elas não só fazem esta obra purificadora, santificadora, transformadora e libertadora, como elas se renovam todas as manhãs, para que essa obra permaneça em você. Que o Senhor nos abençoe. Amém. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há pranto e nem ranger de dentes, onde os peixes do riacho não respiram detergente, onde não há falta d'água e também não há enchente, onde o leopardo passeia com a corça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com o gavião, onde ainda o coração é a fonte do saber. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há guarda e nem há ladrão, onde todo empregado é amigo do patrão, onde qualquer ser vivente vive em paz com seu irmão, onde o leopardo passeia com a corça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com o gavião, onde ainda o coração é a fonte do saber. Outro dia amanheceu e este sonho reviveu, a esperança de morar no céu e de ver toda esta velha terra transformada numa terra nova, de onde emana leite e mel.